Corrosão. Um dos principais responsáveis pela degradação das caldeiras é a corrosão, que age como fator de redução da espessura das superfícies submetidas à pressão. A corrosão não é sentida pelos instrumentos de operação da caldeira, ou seja, os pressostatos, e as válvulas de segurança não detectam sua evolução porque não é acompanhada por elevação de pressão de trabalho. A corrosão avançada das partes da caldeira pode ser causa de explosões até mesmo em pressões inferiores à pressão máxima de trabalho admissível. Portanto, o avanço da corrosão em caldeiras só pode ser detectado por meio de inspeções minuciosas do equipamento, obrigatórias por lei. A corrosão nas caldeiras aquatubulares pode ocorrer tanto nas partes em contato com a água, corrosão interna, como nas partes em contato com os gases, corrosão externa. Corrosão interna. Esse tipo de corrosão se processa sob várias maneiras, segundo vários mecanismos, entretanto, é sempre consequência direta da presença de água, com impurezas presentes, quando em contato com o ferro, nas diversas faixas de temperaturas. Oxidação generalizada do ferro. O aço dos tubos e chapas antes da colocação em marcha das caldeiras apresenta uma fina camada, da ordem de 50 microns, protetora contra a corrosão, chamada magnetita, que apresenta uma coloração escura, densa e aderente. No funcionamento da caldeira, essa camada protetora está constantemente sendo quebrada e reconstruída e é muito resistente a alguns agentes químicos. Entretanto, quando sofre a ação de agentes físicos, tais como choque térmico e dilatações, ou a ação de agentes químicos, tal como a soda cáustica, oxigênio, quelantes de tratamentos de água, etc., a magnetita deixa de existir e inicia-se a oxidação do ferro, resultando na formação de óxidos não protetores do aço. Corrosão galvânica. Ocorre quando dois metais diferentes estão em presença de um eletrólito, gerando uma diferença de potencial e, de consequência, um fluxo de elétrons. Nas caldeiras, o par galvânico pode ser originado quando partes metálicas de cobre ou de níquel ou outro metal se desprendem pela erosão, cavitação de tubulações ou de rotores de bombas e se alojam em ranhuras ou pequenas folgas entre as partes da caldeira. O aço, atuando como anodo, é o elemento mais prejudicado quanto à corrosão. Corrosão por aeração diferencial. Isso ocorre em geral nas caldeiras flamotubulares, em que o oxigênio dissolvido na água provoca a corrosão dos tubos superiores. Os tubos submersos estão submetidos a menores concentrações de oxigênio, comparados à região acima da superfície da água, daí o nome aeração diferencial. Essa diferença de concentração de oxigênio forma uma pilha em que o anodo é formado pela parte menos aerada. Como na pilha galvânica, o anodo, nesse caso, é também a região que apresenta a corrosão mais severa, e sendo localizada, viabilizará o aparecimento de pitch, cavidade na superfície metálica com fundo angular e profundidade maior do que seu diâmetro, ou alvéolos, cavidade na superfície metálica com fundo arredondado e profundidade menor que o seu diâmetro. Nas caldeiras aquatubulares, a aeração diferencial ocorre no tubulão superior e nos purificadores de vapor. Corrosão salina. Acontece quando existem concentrações elevadas de cloretos que migram para ranhuras ou regiões sem proteção da magnetita. Os cloretos podem também se alojar sob camadas porosas que se formam sob os tubos. Em particular, o cloreto de magnésio se hidrolisa formando ácido clorídrico, atacando quimicamente o ferro da caldeira. Em geral, os cloretos, na presença de gás oxigênio, catalisam a reação da magnetita com o gás oxigênio, resultando a hematita, que é um óxido não protetor. Fragilidade cáustica. Esse é um modo de corrosão em que o hidróxido de sódio, em concentração acima de 5%,
migra para fendas ou outras partes em que não exista a camada protetora de magnetita e reage diretamente com o ferro. Corrosão por gases dissolvidos. A água da caldeira pode se contaminar com gases, especialmente com o gás sulfídrico, decorrentes da poluição atmosférica ou pelo seu tratamento com sulfito de sódio. O gás sulfídrico reage com o ferro, dando origem a sulfeto ferroso, que se apresenta sob forma de manchas pretas. O gás carbônico torna a água ligeiramente acidificada, viabilizando a formação de pits. Erosão. Outro fator que também age na redução da espessura é a erosão. Esse fenômeno pode acontecer de diversas maneiras nas caldeiras. Nas caldeiras flamotubulares pode ocorrer, por exemplo, na alimentação da água pela bomba, em que o jato de entrada, podendo conter partículas pesadas, como areia e partes metálicas, incide sobre a parede externa da fornalha, causando seu desgaste. A erosão pelo vapor pode acontecer em sedes de vedação de válvulas de segurança. Essas válvulas são normalmente fabricadas para resistir à ação abrasiva da passagem do vapor em regime de solicitações normais, ou seja, quando a válvula é aberta apenas em situações de emergência e de testes. Entretanto, quando outros controles de pressão não estão presentes ou não funcionam, a válvula de segurança deixa de ser um acessório de emergência e passa a funcionar com maior frequência, desgastando de modo excessivo e reduzindo muito a vida útil do disco de assentamento. Nas caldeiras aquatubulares, a erosão é frequentemente ocasionada por sopradores de fuligem desalinhados, que direcionam os jatos de vapor sobre os tubos em vez de entre eles. Cavitação. A cavitação é também uma forma de degeneração dos materiais, podendo ser responsável pela redução de espessuras. Seu mecanismo é caracterizado pela ação dinâmica resultante da contínua formação e colapso de bolhas de gases ou vapores do meio líquido sobre uma superfície. Sua ocorrência é muito comum em bombas centrífugas, com pressão de sucção deficiente, dobras, cotovelos e derivações de tubulações, válvulas e etc. Corrosão externa. Esse tipo de corrosão nas caldeiras aquatubulares acontece nas superfícies expostas aos gases de combustão e é função do combustível utilizado e das temperaturas. Nas caldeiras aquatubulares, as superfícies de aquecimento mais quente são aquelas do superaquecedor e do reaquecedor, podendo ocorrer corrosão tanto nas caldeiras que queimam óleo como carvão. Outro problema de corrosão ocorre nas caldeiras que operam com cinzas fundidas, que permitem o ataque do gás oxigênio, destruindo a camada protetora de magnetita. A corrosão nas regiões de baixa temperatura é consequência direta da presença de enxofre nos combustíveis, na forma de sulfatos, de compostos orgânicos ou na forma alimentar. A decomposição dos sulfatos produz trióxido de enxofre. Já o enxofre alimentar e os compostos orgânicos produzem no processo de combustão o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre em menor quantidade. O dióxido de enxofre, por sua vez, pode oxidar-se em trióxido de enxofre por ação direta do gás oxigênio ou por oxidação direta catalítica ao contato dos depósitos existentes sobre as superfícies de aquecimento. Para os combustíveis contendo enxofre na ordem de 3%, o teor de trióxido de enxofre nos gases de combustão varia de 20 a 80 ppm em massa. Nos gases de combustão contendo vapor d'água, pode haver a condensação de gotas de ácido sulfídrico quando a temperatura reduz muito e atinge o ponto de orvalho. Esse depende das pressões parciais da água e do trióxido de enxofre nos gases de combustão, porém pode variar de 90 a 160 graus Celsius. A condensação das gotas de ácido sulfídrico pode, desta forma, acontecer nas partes finas das caldeiras aquatubulares, ou seja, no economizador,
no pré-aquecedor de ar e na chaminé. Outro fator que contribui para a corrosão externa é o ar atmosférico. Caldeiras instaladas em regiões muito úmidas, locais próximos ao mar e em atmosferas fortemente poluídas, apresentam corrosão externa de modo generalizado em todas as suas partes, chaparias, colunas, escadas, plataformas e etc. Explosão no lado dos gases. As explosões no lado dos gases são originadas por uma reação química, ou seja, pelo processo de combustão. Esse processo, além de ocorrer exotermicamente, acontece em um tempo muito pequeno, cuja consequência é o aumento rápido e violento da pressão em um espaço restrito. As explosões dessa natureza acontecem com frequência nas caldeiras que operam com combustíveis líquidos e gasosos. As névoas de líquidos inflamáveis ou de óleos combustíveis aquecidos apresentam um comportamento similar às dispersões gasosas inflamáveis. Quando entram em contato com o ar, formam uma mistura que entra em combustão instantânea se a reação ar-combustível estiver dentro do limite de inflamabilidade do combustível e se houver uma pequena fonte de calor para a ignição. As caldeiras aquatubulares, em face da complexa disposição do circuito dos gases, favorecem a existência de zonas mortas, onde pode ocorrer acúmulo de gases não queimados. As exposições no lado dos gases acontecem com frequência na recolocação manual em marcha da caldeira, quando é promovida a ignição com retardo ou sem purga prévia, condições em que a fornalha se encontra inundada com a mistura combustível-comburente. Ocorrem casos também de explosões durante o funcionamento da caldeira, falta de limpeza dos queimadores ou presença de água no combustível ou ainda carbonização do óleo no queimador podem levar à interrupção da alimentação do combustível. Essa falha associada ou não a falhas no sistema de alimentação de ar pode causar perda momentânea da chama. Com isso, o interior da fornalha ficará enriquecida com a mistura e a explosão ocorrerá, deflagrada pelo sistema de ignição, ou por partes incandescentes da fornalha, ou ainda por outro queimador, no caso de a perda da chama ocorrer em um queimador, enquanto outros funcionam. Algumas caldeiras flamo-tubulares possuem válvulas de alívio instaladas nos espelhos dianteiros. Essas válvulas são mantidas fechadas por ação de molas durante o funcionamento normal da caldeira e se abrem para fora quando a pressão da fornalha supera a pressão exercida pelas molas, ou seja, no momento de uma explosão. Porém, um alívio da pressão nem sempre é obtida, dada a violência com que as explosões acontecem, fazendo voar até os espelhos nos casos mais extremos. Pode haver também casos de pequenas explosões em que essas válvulas são lançadas fora e, como se localizam próximas à alturas da cabeça do operador, podem criar riscos adicionais. Sistemas de controle de pressão. A pressão do vapor em uma caldeira é função direta da quantidade de energia disponível na fornalha pela queima do combustível e que é transmitida à água. Sendo assim, a pressão interna na caldeira depende fundamentalmente da ação do queimador. Entretanto, o queimador não é o único responsável pelo aumento de pressão na caldeira, pois a bomba de alimentação injeta água com pressão superior àquele de trabalho. Se a vazão com que a bomba alimenta a caldeira for maior que aquela de saída do vapor, o nível de água sob a pressão de trabalho aumenta. Durante a operação normal da caldeira, a pressão é mantida dentro de seus limites pelos seguintes sistemas. Sistema de modulação de chama. Sistema constituído por um pressostato modulador de chama, um servomotor e um conjunto de registros, dampers. O pressostato possui um diafragma ou fole que se estende com o aumento da pressão e que aciona os contatos que emitem um sinal elétrico para o acionamento do servomotor. Esse transmite movimento a alavancas, que acionam os dampers, alterando a vazão de combustível e a vazão de ar. Com isso, a alimentação do queimador fica modificada
e obtém-se a modulação da chama, ou seja, sua redução nos momentos de pressão elevadas e sua intensificação nos momentos de pressões baixas. Sistema de pressão máxima. Esse é composto por um pressostato e uma válvula solenoide. Quando a pressão se eleva além de um certo limite, o pressostato é acionado e corta a alimentação elétrica da válvula solenoide. Consequência direta disso é o corte completo de combustível ao queimador. Quando a pressão normal de trabalho se restabelece, o pressostato faz abrir totalmente a passagem do combustível ao queimador. Válvula de segurança. Como já comentado anteriormente, essas válvulas têm a função de deixar sair o vapor quando a pressão ultrapassa a pressão máxima de trabalho admissível, fazendo diminuir a pressão interna. Sistema manual. Conforme for a indicação de pressão no manômetro da caldeira, o operador tem condições de acionar os vários dispositivos para intervir onde for necessário para manter a pressão interna da caldeira, queimador, bomba de alimentação ou mesmo na válvula de segurança. Por meio dessa última, o vapor pode ser liberado à atmosfera manualmente. Com todas essas possibilidades conjugadas ou não, é de se esperar que as caldeiras tenham grande chance de ser operadas com segurança. Porém, mesmo assim, há inúmeros casos de explosões causadas por falhas. A possibilidade de falhas em pressostatos pode ser de natureza mecânica, como o bloqueio de sua comunicação com a caldeira, ou a deteriorização do diafragma, ou de natureza elétrica, pela colagem dos contatos. Falhas nas válvulas solenoides oferecem riscos quando impedem o bloqueio do combustível, ou seja, quando operam na posição aberta. Há possibilidade da ocorrência desse defeito por falha mecânica de fabricação ou pela instalação incorreta, fora da vertical ou de cabeça para baixo. As válvulas de segurança, para funcionarem adequadamente, devem ser fabricadas em processo de rigoroso controle de qualidade, com molas testadas, dimensões calibradas, concentricidade dos elementos e vedações perfeitas. Do contrário, não fecham após o alívio da pressão, ou, o que é mais grave, não abrem no momento em que necessita sua abertura. É importante observar que, normalmente, a válvula de segurança opera após o sistema de pressão máxima não ter funcionado. Ou seja, se a válvula de segurança não funcionar, a segurança do sistema estará bastante comprometida, restando apenas o sistema manual como possível controle da situação. Falhas no sistema manual são decorrentes de defeitos em instrumentos de indicação de pressão e de nível, ou nos dispositivos de controle, ou ainda de procedimentos inadequados por parte do operador. Outros riscos e acidentes. Outras condições determinam situações de risco de acidentes no ambiente das caldeiras, em particular para os operadores. Uma das situações é o risco de queimaduras na sala de caldeiras por água quente, vapor, óleo aquecido, tubulações e depósitos desprotegidos. Deve-se considerar ainda o risco de queimaduras por contato com produtos cáusticos, normalmente empregados para neutralizar o pH da água da caldeira, como o hidróxido de sódio e outros produtos químicos. Na casa de caldeira ou nas caldeiras instaladas ao tempo, há riscos consideráveis de quedas de mesmo nível em virtude de óleo impregnado no piso ou de poças de óleo, se o local de trabalho não for convenientemente limpo. As quedas de níveis diferentes representam maiores perigos, pois existem caldeiras de diversos tamanhos, podendo atingir alturas de até dezenas de metros. Nessas caldeiras, há necessidade de acesso do operador a diversos níveis, seja para observação de visores de fornalha, de sistemas de alimentação, de válvulas, etc. Do ponto de vista ergonômico, as caldeiras têm evoluído muito nos últimos anos, existindo hoje caldeiras que possuem câmeras de vídeo
para que o operador possa observar e exercer à distância e confortavelmente sentado à frente de um painel o controle das fornalhas, do nível, dos sistemas de alimentação e etc. Entretanto, essas não são, em geral, as condições frequentemente encontradas. Em termos ergonômicos, o corpo de um operador de caldeira é solicitado muitas vezes por movimentos desordenados e excessivos, localizados ou generalizados, visores mal posicionados, manômetros instalados em ângulos inadequados, válvulas emperradas e que possuem volantes exageradamente pequenos, regulagem de chamas que exigem operações interativas, etc. A presença de ruído de baixa frequência dos queimadores e de alta frequência proporcionada por vazamentos de vapor, acidentais ou intencionalmente provocados pelas válvulas de segurança, constitui um espectro sonoro peculiar e variável ao longo da jornada de trabalho. Desconforto térmico nas operações de caldeiras é muito frequente e de fácil constatação, porém a sobrecarga térmica, para ser identificada, exige a análise de cada caso em particular, sendo necessário, para tanto, não só avaliações com termômetros de globo e de bulbo úmido, como também exames médicos e acompanhamento individual. Há também riscos de os operadores terem os olhos expostos à radiação infravermelha em operações de regulagem de chama e em observações prolongadas de superfícies incandescentes. Fumaças, gases e vapores expelidos pela chaminé representam, em certas condições, riscos não somente aos operadores, como também à comunidade, ou seja, pelo risco de intoxicação por monóxido de carbono, por exemplo. Caldeiras operantes com carvão, lenha, bagaço de cana, biomassa e outras oferecem ainda riscos inerentes ao manuseio, armazenagem e processamento do combustível.